Quando a Bolsa de Valores de Nova York espirrou em 1929, o mundo inteiro pegou um resfriado econômico, mas esse não foi um simples soluço nos mercados financeiros, foi um tombo espetacular do qual ninguém estava imune. Bancos disseram adeus a seus ativos e trabalhadores viram seus empregos evaporarem mais rápido que a cerveja durante a lei seca. A Grande Depressão não foi uma mera pausa econômica, foi um reset brutal e inesperado. O cidadão comum teve que aprender a arte de esticar o centavo literalmente. As ruas se encheram não apenas de papéis e jornais, mas de pessoas em busca de notícias ou qualquer trabalho. Famílias inteiras se encontraram lutando pela sobrevivência com o desespero estampado nos seus rostos. Para entender a profundidade dessa crise, basta olhar para as imagens capturadas por Lang. Sua famosa fotografia Mãe Imigrante, no qual encapsula o desespero e a resiliência de uma geração, a imagem da Florence Owens Thompson e seus filhos, tirada em 1936, se tornou o símbolo duradouro da luta durante a Grande Depressão, ilustrando o impacto humano da crise econômica. Mas por que, mesmo com os avanços econômicos e uma década de crescimento explosivo, o sistema falhou tão miseravelmente? E como a era de inovação financeira acabou criando uma das maiores catástrofes econômicas da história? Vamos descobrir juntos sobre como esse resfriado econômico se transformou em uma pneumonia global, mudando para sempre o curso da história. Antes do colapso econômico de 1929, os Estados Unidos estavam em pleno gás dos loucos anos 20. Era como se a América tivesse tomado um energético potente e estivesse dançando Charleston em um ritmo frenético. A década de 1920 trouxe avanços significativos na produção em massa, especialmente na indústria automobilística com o Henry Ford e o modelo T. A facilidade de obtenção de empréstimo permitiu que mais pessoas comprassem bens de consumo, como rádios e automóveis. Para vocês terem uma noção, o preço do modelo T caiu de $850 em 1908 para $300 em 1924. Até o final da década, em 1929, havia mais de 23 milhões de automóveis nas estradas americanas, além da expansão das linhas de crédito, facilitando o consumo. Era uma época de jazz, cultura popular em ascensão e uma confiança inabalável no mercado de ações. O jazz, com suas batidas animadas e improvisações, ecoava pelos clubes noturnos, enquanto o cinema mudo começava a ganhar vida com astros como Charlie Chaplin, que dispensa apresentações. E para acomodar todos esses veículos, o governo e entidades privadas investiram fortemente nas construções de estradas e rodovias. Esse boom na infraestrutura não só criou emprego, mas também estimulou a economia, transformando as paisagens rurais e urbanas. As cidades cresceram e com ela, os arranha-céus começaram a desenhar o horizonte, como o Empire State Building, que começou a ser construído no final da década. Mas como qualquer período de euforia, havia perigos à espreita. A especulação no mercado de ações criou uma bolha econômica que, quando estourou, trouxe consigo o desastre da Grande Depressão. Na Europa, a realidade era mais sombria. Países como a França e o Reino Unido ainda enfrentavam dura tarefa de se reconstruírem após a Primeira Guerra Mundial. A paisagem europeia estava marcada por cicatrizes físicas e econômicas, muitas cidades em ruínas e a população tentando retornar à normalidade. A Alemanha, sob o peso da recuperação de guerra, viu sua economia desmoronar, resultando em uma hiperinflação galopante que transformou o marco alemão em pouco mais que papel de parede. Os conflitos sociais e as instabilidades políticas eram uma constante em várias partes do continente. Em muitos lugares, manifestações eclodiram, refletindo uma insatisfação com a situação econômica e a incerteza do futuro. Movimentos políticos extremos, tanto da direita quanto da esquerda, ganharam força, prometendo soluções radicais para os problemas do pós-guerra. Assim, enquanto os Estados Unidos dançavam ao som de jazz e celebrava a modernidade, a Europa lutava para encontrar seu caminho em meio às ruínas da guerra. E como tudo estava sendo flores, as empresas americanas aumentaram drasticamente a produção de bens, como se não houvesse amanhã. A produção em massa de automóveis, eletrodomésticos e outros bens de consumo era o orgulho da indústria americana. No entanto, a capacidade de consumo da população não acompanhou esse crescimento vertiginoso. Enquanto as fábricas produziam sem parar, as prateleiras das lojas começaram a ficar abarrotadas de produtos não vendidos. Essa superprodução e o subconsumo foram como inflar demais um balão. Eventualmente, algo iria estourar. Além disso, as empresas americanas já não faziam tantas exportações para a Europa, que já estava em um estágio de reconstrução mais avançado e não tinha a mesma demanda por produtos americanos. Sem o mercado europeu para escoar os produtos, a economia americana começou a sentir o primeiro peso do excesso de produção. Outro fator crucial foi a especulação excessiva no mercado de ações. Muitos investidores abalados pela euforia dos loucos anos 20 compraram ações a crédito, acreditando que os preços continuariam a subir indefinidamente. Era um verdadeiro cassino, onde todos apostavam na alta contínua das ações. No entanto,
quando os preços das ações começaram a cair, o pânico se instalou. Investidores entraram em uma frenética corrida de vendas, tentando salvar o que restava dos seus investimentos, o que resultou em uma queda vertiginosa do mercado. As falhas no sistema bancário também colaboraram. A ausência de regulamentação bancária permitiu que bancos fizessem empréstimos arriscados, quase como se estivesse jogando com o dinheiro dos depositantes. Esses fatores, combinados com a superprodução, especulação do mercado de ações e falhas no sistema bancário, provocaram um colapso econômico de uma proporção épica. E em 24 de outubro de 1929, a economia americana sofreu um golpe monumental com a queda da bolsa de valores, o que ficou conhecido como Quinta-feira Negra. Esse dia, 12,9 milhões de ações foram vendidas em um frenesi de pânico, causando uma perda de 11% do valor de mercado. Mas o verdadeiro desastre ocorreu certamente na terça-feira, que ficou conhecida também como Terça-feira Negra, que ocorreu em 29 de outubro, quando mais de 16 milhões de ações foram negociadas. O valor das ações despencou ainda mais, eliminando bilhões de dólares em riqueza acumulada e levando muitos investidores à ruína financeira. E nos dias que seguiram a Quinta-feira Negra, grandes empresários e instituições financeiras tentaram conter a queda, comprando grandes blocos de ações para restaurar a confiança do mercado. Liderados por figuras como William Durant e membros da família Rockefeller, esses esforços resultaram em um alívio temporário, mas a confiança no mercado continuou a despencar na semana seguinte. A falência dos bancos e empresas seguiu-se rapidamente. Entre 1929 e 1933, cerca de 9 mil bancos faliram devido à incapacidade de lidar com o pânico e à retirada em massa de depósitos. O desemprego em larga escala tornou-se uma característica predominante da Grande Depressão. Milhões de trabalhadores perderam seus meios de subsistência e a taxa de desemprego nos Estados Unidos atingiu cerca de 25% em 1933. A pobreza extrema se espalhou rapidamente, forçando muitas famílias a dependerem de sopões e abrigos improvisados. E um fato curioso é que essas filas para sopões foram organizadas até mesmo por gangsters como Al Capone. As áreas rurais também sofreram intensamente. Agricultores, já lutando com os preços baixos para suas colheitas, viram seus rendimentos despencarem ainda mais. Muitos perderam suas terras para bancos, incapazes de pagar suas hipotecas. E a região das Grandes Planícies foi particularmente afetada pelo Dust Bowl, uma série de tempestades de poeira devastadoras que destruiu colheitas e forçou milhares de famílias a abandonar suas fazendas. A crise econômica levou ao surgimento do Hoover Villas, assentamentos improvisados de pessoas desabrigadas, nomeada em referência ao presidente Robert Hoover, que foi amplamente criticado por sua resposta inadequada à crise. Hoover inicialmente acreditava que a economia se corrigiria sozinha e relutou em intervir diretamente. No entanto, com o agravamento da situação, ele implementou algumas medidas como a criação do RFC, que fornecia empréstimos a bancos, empresas e governos locais. Mas essa ação foi insuficiente para conter a depressão, e a Grande Depressão rapidamente se espalhou dos Estados Unidos para o resto do mundo, causando uma crise econômica global de proporções épicas. Os países que dependiam das exportações americanas sofreram com a queda na demanda e os colapsos nos mercados financeiros, criando um efeito dominó de desastres econômicos. O comércio internacional despencou com as taxas de exportação e importação diminuindo drasticamente, o que afetou gravemente economias que dependiam do comércio exterior. Em muitos lugares, a economia entrou em recessão profunda, levando a um colapso na produção industrial e agrícola. As fábricas fecharam suas portas, as fazendas ficaram abandonadas e a miséria se espalhou como uma praga, transformando paisagens urbanas e rurais em cenários de desolação. Politicamente, a instabilidade econômica levou ao aumento de movimentos extremistas. Na Alemanha, a crise econômica severa criou um terreno fértil para o surgimento do nazismo. O desespero econômico e a alta taxa de desemprego levaram muitos alemães a apoiar Adolf Hitler, que prometia recuperar a economia e restaurar o orgulho nacional. Com a sua retórica inflamada e promessas de renovação, Hitler atraiu uma população desesperada, oferecendo soluções radicais para problemas que pareciam insuperáveis. Esse cenário de instabilidade econômica e social contribuiu significativamente para a ascensão do regime nazista. A promessa de empregos e infraestrutura renovada e um futuro brilhante seduziu muitos, mas o preço foi a perda da liberdade e a ascensão de um regime brutal e autoritário. Eventualmente, a consolidação do poder de Hitler e seus seguidores levou ao início da Segunda Guerra Mundial, um conflito que devastaria o mundo e mudaria a história para sempre. Já a União Soviética, sob o comando de Joseph Stalin, também foi afetada pela Grande Depressão, embora de maneira diferente. A economia soviética, menos integrada ao sistema capitalista global, inicialmente sofreu menos com o colapso. No entanto, a queda dos preços agrícolas
agrícolas no mercado mundial prejudicou as exportações de grãos da União Soviética, uma fonte crucial de renda para o país. Em resposta, Stalin intensificou a coletivização da agrícola e a industrialização forçada, políticas que resultaram em enorme sofrimento humano, incluindo a fome na Ucrânia, conhecido como Holodomor. A repressão política aumentou com os expurgos e perseguições generalizadas como uma forma de consolidar o controle do regime stalista. No Brasil, a Grande Depressão teve impactos significativos, especialmente no setor cafeeiro, que era a principal fonte de receita do país. A queda abrupta nos preços do café no mercado internacional resultou em uma crise econômica interna. Em resposta, o governo brasileiro sob Getúlio Vargas implementou políticas de queima de estoque de café para reduzir a oferta e tentar elevar os preços. Vargas também utilizou a crise como uma oportunidade para promover a industrialização e diversificação econômica. A Grande Depressão, portanto, não foi apenas um período de dificuldades econômicas, mas também um catalisador para mudanças de políticas e sociais profundas, cujas reverberações foram sentidas por décadas. Ela mostrou a fragilidade da prosperidade e a força das ações humanas diante da adversidade, ensinando lições que ainda ressoam nos dias atuais. Quando Franklin Roosevelt assumiu a presidência dos Estados Unidos em 1933, ele enfrentou uma nação paralisada pela depressão, e para combater a crise, Roosevelt implementou o New Deal, uma série de programas e políticas que visavam aliviar, recuperar e reformar a economia americana. Os programas de alívio foram projetados para fornecer suporte imediato aos necessitados, incluindo a criação da Administração de Socorro Federal e a da Administração de Progresso de Obras, que forneceram empregos temporários em projetos públicos. A recuperação foi promovida através de medidas para estimular a economia, como o Ato de Ajuste Agrícola, que ajudou os agricultores a aumentar os preços dos produtos agrícolas, e o Ato Nacional de Recuperação Industrial, que buscou revitalizar a indústria. As reformas foram implementadas para garantir que uma crise desse porte nunca mais ocorresse. Entre essas reformas estavam a criação da Comissão de Valores Mobiliários, para simplesmente regular o mercado de ações, e a introdução da Lei Glass-Steagall, que separava as atividades bancárias comerciais das de investimento, além de estabelecer a Corporação Federal Asseguradora de Depósitos para proteger os depósitos bancários. Um dos pilares do New Deal foi a criação de empregos e programas sociais para revitalizar a economia. A WPA foi responsável por empregar milhões de americanos em projetos de infraestrutura, como a construção de estradas, pontes, escolas e parques. Além disso, o Corpo de Conservação Civil proporcionou trabalhos para jovens e projetos de conservação ambiental. Esses programas não apenas reduziram o desemprego, mas também melhoraram a infraestrutura do país e deixaram um legado duradouro. E os programas sociais também foram expandidos para fornecer uma rede de segurança para os mais vulneráveis. A Lei de Prudência Social de 1935 introduziu um sistema de pensões para idosos, benefícios para desempregados e assistências a famílias carentes. Esses programas sociais marcaram o início do Estado do Bem-Estar Social nos Estados Unidos, garantindo que os cidadãos tivessem um mínimo de segurança econômica. A Grande Depressão deixou mudanças duradouras nas políticas econômicas e sociais. O New Deal estabeleceu um novo paradigma para a invenção governamental da economia, com o governo assumindo um papel ativo na regulamentação dos mercados e na provisão de bem-estar social. As reformas introduzidas durante o New Deal, como a regulamentação dos mercados financeiros e a criação de uma rede de segurança social, tornaram-se pilares da política econômica americana. Em escala global, a depressão destacou a independência das economias mundiais e a necessidade de cooperação internacional. Teve a criação de instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial após a Segunda Guerra Mundial. Foi em parte uma resposta às lições aprendidas durante a Grande Depressão. Essas instituições foram projetadas para promover a estabilidade econômica global e evitar crises futuras. Mas embora o New Deal tenha sido crucial para estabelecer a economia durante os anos mais difíceis da Grande Depressão e tenha estabelecido importantes reformas sociais e econômicas, foi a Segunda Guerra Mundial que realmente impulsionou a recuperação completa e rápida da economia americana. A demanda massiva criada pela guerra levou ao aumento dramático na produção industrial e no emprego, superando os efeitos do New Deal. Assim, enquanto o New Deal forneceu a base para a economia mais estável e justa, a mobilização total para a guerra foi o fator determinante que trouxe a recuperação econômica definitiva, transformando os Estados Unidos em uma potência industrial e militar global.